Olá a todos e bem-vindos à História da Terra do Pacific Museum of Earth, na Universidade da Colômbia Britânica. Meu nome é Daniel e eu sou uma das pessoas que trabalham aqui neste museu. Hoje vamos fazer uma viagem pela história de nosso planeta. Isto é o que pensamos quando pensamos na Terra, certo? O que vemos na tela agora. Mas esta é somente a Terra hoje. Nosso planeta muda constantemente, algumas vezes de maneiras grandiosas e algumas vezes de maneiras pequenas. E algumas vezes o nosso planeta ficou irreconhecível. O nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de idade. É bilhão, com B. É um longo período e é bem difícil de compreender quanto tempo isso realmente é. Como percebemos o passar do tempo enquanto envelhecemos? Se dissermos para uma criança de 2 anos que algo vai levar 1 ano para acontecer, eles vão pensar que isso é uma eternidade, porque é metade da vida deles. Vocês são um pouco, ou melhor, bem mais velhos do que isso. E se eu disser que isso vai levar 1 ano, um período um pouco longo, mas não vai durar para sempre. E se você pega alguém como eu, que sou antigo, e você diz que algo vai levar 1 ano, então não me parece muito tempo. Parece um período de tempo bem curto, na verdade. Mas quando chegamos à idade do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, é um período tão longo que é difícil para qualquer um compreender. Então iremos fazer um pequeno exercício no decorrer de nossas atividades, no decorrer de nossa viagem, para entender a idade ou o passar do tempo. Vou pedir para vocês que estiquem seus braços, como essa moça. E o comprimento do seu braço, do seu pescoço até a ponta do seu dedo do meio é a história da Terra e vai representar os 4,5 bilhões de anos. Enquanto avançamos, eu vou indicar para que marquem o seu corpo onde estamos, ok? Então vamos começar pelo pescoço. Essa aí é a formação da Terra, e nesse momento a Terra não era um lugar bom para se estar. A Terra era basicamente uma bola de rocha derretida flutuando no espaço. Então você não poderia ficar na superfície porque tudo era lava. As coisas estavam prestes a ficar bem piores. Um pouco depois que a Terra se formou, ela foi atingida por um planeta órfão chamado Theia. Esse planeta bateu ou raspou lateralmente no nosso planeta e lançou um monte de destroços em nossa órbita. O que significa que, no início de sua história, a Terra possuía anéis, como o planeta Saturno possui hoje. Eventualmente, o material destes anéis se juntou e formou a Lua. Quando os astronautas trouxeram as primeiras rochas lunares, os cientistas ficaram chocados ao perceberem que eram os mesmos tipos de rochas que temos aqui na Terra. E isso é assim porque a Lua é Terra. É um pedaço da Terra que foi lançado ao espaço. E foi assim que mudamos o nosso entendimento de onde foi que a Lua veio. Ok, vamos nos mover do nosso ombro para o nosso bíceps e estaremos a aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Agora, há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, a Terra estava perdendo parte de seu calor. E uma crosta sólida, ou uma superfície sólida, estava se formando. Tudo isso sobre essa bola de magma. Acreditem ou não, na verdade temos algumas rochas daquele período. Esse é um pedaço de gneiss de Acasta. Ele é um pedaço de rocha chamado gneiss e vem do complexo Acasta, no norte do Canadá. É uma das rochas mais antigas na Terra. Sabemos que é tão antigo porque podemos enviar para laboratórios sofisticados como esse, onde os cientistas conseguem medir a idade deste tipo de rocha. Então, aqui está nosso planeta ancestral. Vocês podem ver a Lua ali atrás dando a volta. E vocês podem ver que o nosso planeta tem algo a mais. Ele tem água. Então, vocês conseguem ver que ele tem uma superfície sólida, certo? Algo que dá para ficar em cima. O planeta esfriou um pouco, mas ainda está muito quente. Tem várias rachaduras na superfície. E esfriou o suficiente para que a água líquida possa se formar. Antes disso, quando o planeta era super quente, qualquer água que se formasse na superfície da Terra simplesmente evaporaria na forma de gás. Mas agora, o planeta está frio o suficiente para ter poças, lagos, rios e oceanos.
Podem ver os locais de impacto. Nosso planeta estava sendo atingido por muitos e muitos destroços espaciais. Naquela época, havia muito mais destroços espaciais do que hoje em dia. E a nossa atmosfera era muito mais fina. Então, rochas maiores caíram na superfície da Terra e foram capazes de produzir crateras enormes. Acreditamos que as primeiras águas foram trazidas por cometas, bolas de gelo. E quando eles se aproximam do Sol, eles formam lindas caudas de gás e de poeira. Então, a atmosfera era mais fina naquela época, mas não era uma atmosfera muito boa. Eu e vocês não poderíamos respirar esse ar. E isso acontecia porque a maior parte do gás ao redor do planeta vinha de vulcões. Não havia oxigênio nessa atmosfera, eram gases muito tóxicos. Mas estávamos conseguindo nossas primeiras bactérias. A água era muito importante para nos trazer vida. A vida pode ter se desenvolvido na Terra ou pode ter sido trazida para a Terra nas costas de um cometa ou um asteroide. Então, é bem legal pensar que, quem sabe, nós somos alienígenas. Pode ser que evoluímos ou fomos originados em outro planeta e nossos antigos ancestrais, as bactérias, foram trazidas aqui. Algumas das primeiras bactérias que viveram aqui eram os estromatólitos. Aqui está um fóssil de estromatólito. Os estromatólitos eram bactérias aquáticas. E enquanto cresciam, puxavam nutrientes da água e depositavam seus dejetos embaixo deles. E isso os fazia subir e subir e subir na coluna d'água, se aproximando da luz solar. Aqui estão alguns estromatólitos modernos. É fascinante que eles são alguns dos organismos mais antigos, mas eles ainda estão aqui hoje em dia. E esse é um fóssil, um dos fósseis mais antigos da Terra. Um dos estromatólitos mais antigos de Strelley Pool, na Austrália. Atualmente, Strelley Pool fica no meio de um deserto hostil, mas nesta época era um ambiente bem agradável. Ok. Agora 3 bilhões de anos atrás. Derrubamos 1 bilhão inteiro de anos, e a superfície da Terra começa a se mover. Então, lembram-se das rachaduras que vimos na outra fotografia? Eventualmente, as rachaduras se tornaram tão coesas ou juntas que a superfície da Terra se partiu em muitas partes diferentes, chamadas placas tectônicas. Temos placas tectônicas hoje em dia e elas ainda estão em movimento. São elas que mudam as formas de nossos continentes e oceanos. Quando elas movem rapidamente, temos um terremoto. Quando elas colidem entre si e racham, obtemos um vulcão. Placas tectônicas são muito antigas, mas ainda estão conosco hoje e ainda remodelando a superfície da Terra. Aqui está a beirada de 2 placas tectônicas. Então aqui está uma placa tectônica e essa é a outra. Esta é uma falha sísmica, ou a divisa entre 2 placas tectônicas na Califórnia. Esta não tem 3 bilhões de anos de idade, tem só, eu acho, uns 20 ou 30 milhões de anos. Então é muito jovem. Essa é a falha de San Andreas, na Califórnia. Ok, agora 2,4 bilhões de anos atrás. Estamos mais ou menos na metade da nossa história da Terra. E a Terra consegue algo muito importante para você e eu: oxigênio. Aquele gás que respiramos quando inalamos. Então as bactérias que primeiro se desenvolveram começaram a se diversificar e obtivemos tipos diferentes de bactérias vivendo em nossos oceanos antigos. E 2 tipos principais de bactérias começaram a se desenvolver nesse período. Bactérias que produziam como resíduo material oxigênio e bactérias que produziam como resíduo material metano. Então, oxigênio eu gosto, vocês gostam e nós respiramos. Metano é aquele que tem cheiro de ovo podre e que de vez em quando a gente sente. É um super gás com efeito estufa. Gases com efeito estufa são gases que permitem que a luz e calor atravessem a atmosfera e aqueçam o planeta. Mas aí, eles não permitem que o calor escape novamente para o espaço. Então, eles aquecem o nosso planeta. Agora, nesta época, havia muito metano na atmosfera. Mas as bactérias que produzem oxigênio estavam ganhando terreno. O oxigênio era tóxico para ambos os tipos de bactérias. Ele as matava se elas o respirassem.
Então, de vez em quando, os níveis de oxigênio nestes oceanos antigos subiam, subiam e subiam, e havia uma grande mortandade de bactérias. E enquanto os níveis de bactéria estavam baixos, o oxigênio se desgaseificava na atmosfera. Então, com o passar do tempo, a atmosfera obtinha mais e mais oxigênio. E porque as bactérias que produziam metano continuavam a morrer, os níveis de metano estavam caindo. Então, se o metano é o cobertor que mantinha a nossa Terra aquecida, se os níveis de metano estavam caindo, o que vocês acham que estava acontecendo com o clima de nosso planeta? Estava ficando mais quente ou mais frio? Estava ficando mais frio. 2,3 bilhões de anos atrás. Estamos agora próximos ao cotovelo. A Terra ficou muito, muito fria. Na verdade, tivemos nosso primeiro evento Terra Bola de Neve. Então, tivemos múltiplas vezes em que nosso planeta inteiro, até mesmo o Brasil, era coberto por geleiras. Pilhas de gelo que não derretem, mesmo no verão. Pode ser que houvesse uma fina faixa de água aberta ao redor do Equador, mas ainda há algum debate. Mas para a maior parte, o planeta inteiro era coberto com gelo. Mas a vida sobreviveu. A vida continuou nos oceanos sob as geleiras. Mas a superfície era apenas uma bola de neve morta. Agora, não somos uma bola de neve hoje em dia. Nós aquecemos. Então, o que você acha que nos aconteceu? Lembrem-se do que nos mantinha aquecidos antes, gases de efeito estufa. E a Terra, de fato, naturalmente produz gases de efeito estufa. 1,2 bilhão de anos atrás. Entramos em um período de vulcanismo intenso, ou atividade vulcânica. E lembrem-se, vulcões expelem quantidades imensas de gases de efeito estufa, que podem aquecer o planeta e derreter o nosso gelo, nos dando uma boa e confortável temperatura que eu e você podemos curtir. Ok, agora lembrem-se que mencionei que a vida continuou nos oceanos. Enquanto as geleiras derretiam, luz solar era capaz de alcançar a água, e algumas destas bactérias começaram a se tornar um pouco mais complexas. Elas começaram a produzir células que se especializaram em pegar a luz solar, convertendo-as em energia e usando essa energia para viver em um processo chamado fotossíntese. 1,2 bilhão de anos atrás, obtivemos nossas primeiras plantas. Este é um dos primeiros fósseis de plantas, ou o fóssil de planta mais antigo que já encontramos. Ele é da ilha Baffin, no oeste do Canadá. Este é um fóssil tão minúsculo que você não pode ver a olho nu. Você precisa de um microscópio de alta potência. Ironicamente, é uma planta até que comum hoje em dia. É só uma alga vermelha. Ok, agora 1,1 bilhão de anos atrás. A América do Norte, o meu continente de origem, quase partiu ao meio. Então lembrem-se, como eu dizia antes, a superfície da Terra não é uma peça sólida. São muitas peças diferentes, chamadas placas tectônicas. E de vez em quando elas vão... Desculpem, todas as terras se misturam umas às outras, criando um supercontinente. E então, de vez em quando, aqueles supercontinentes vão se quebrar. Geralmente, as placas tectônicas que colidiram entre si irão se separar como as mesmas placas tectônicas. Mas, 1,1 bilhão de anos atrás, a placa norte-americana quase se quebrou ao meio. Na verdade, você ainda pode ver as cicatrizes no Canadá hoje em dia. Vocês se lembram daquela falha sísmica que eu lhes mostrei antes? A fronteira entre duas placas tectônicas na Califórnia? Estes são os vestígios daquela tentativa de ruptura na América do Norte. Isto é nas margens do Lago Superior, na província de Ontário. Então lembrem-se, esta é uma fronteira de 20 ou 30 milhões de anos entre duas placas tectônicas. E este é de 1,1 bilhões de anos atrás. E ainda está aí, e ainda é grande desse jeito. Na medida em que o continente começava a se rachar, lava era arremessada e congelou, se tornando essas rochas. Ok, estamos no ponto de nossos pulsos agora. 645 milhões de anos atrás. A Terra se congela de novo. Lembrem-se, eu lhes mostrei as plantas ancestrais.
As plantas eram muito boas em retirar os gases de efeito estufa da atmosfera e produzir oxigênio. Nós precisamos das plantas para sobreviver mesmo hoje em dia, mas novamente, enquanto puxavam os gases de efeito estufa da atmosfera, o clima do nosso planeta começou a congelar, ou começou a se resfriar. Então tivemos outro evento bola de neve na Terra. O planeta estava completamente coberto com neve e gelo. Mas, novamente, não somos uma bola de neve hoje. Nós temos partes abertas de terra hoje em dia. Então, o que vocês acham que aqueceu o nosso planeta? Nossos velhos amigos, os vulcões. Mais vulcões começaram a expelir gases de efeito estufa para aquecer o planeta. 570 milhões de anos atrás, a Terra consegue ediacaranos. Mas o que são ediacaranos? Aqui estão alguns fósseis de ediacaranos da Nova Escócia, do outro lado do Canadá, na costa leste. Assim é como achamos que era a sua aparência, uma das primeiras formas complexas de vida. Pareciam um pouco como línguas marinhas, mas eles basicamente filtravam os nutrientes da água. Vocês veem qual era a aparência deles aqui? 545 milhões de anos atrás, a Terra fica bizarra. Temos formas de vida bem estranhas. Assim é como achamos que era a aparência de algumas dessas formas de vida. Mais ou menos 545 milhões de anos atrás, tínhamos animais muito estranhos que não possuíam coluna, não possuíam espinha dorsal. Ao invés disso, todos tinham esqueletos na parte externa de seus corpos. Eles possuíam o que chamamos de exoesqueleto. Um dos animais mais populares deste período são os trilobitas. Aqui está um trilobita bem aqui, e essa é uma cópia do maior trilobita da Terra. Ele foi encontrado nas margens da Baía de Hudson. Aqui está um trilobita maluco do Marrocos. Você pode ver que ele tem um nariz super comprido. E aqui está outro trilobita maluco do Marrocos. Esse tem estruturas bem estranhas na cabeça. Trilobitas viveram por aproximadamente 250 milhões de anos. E porque eles viveram por tanto tempo, eles tiveram bastante oportunidade para se diversificar. Aqui está outro fóssil maluco, da minha província, da Colômbia Britânica. É da parte norte da província, de uma região chamada Bugrus Shale. A Bugrus Shale é famosa, não somente por possuir excelentes fósseis ancestrais, mas por possuir fósseis de tecido mole. Frequentemente, os pedaços duros de um animal ou uma forma de vida são preservados. Então são ossos, madeira, bicos, certo? Mas algumas vezes, em circunstâncias muito especiais, os tecidos moles, como a pele, a carne, são fossilizados. Esse fóssil está em tão boas condições que você pode até ver o trato digestivo dentro dessa minhoca, essa pequena linha. Podemos até ver os restos fossilizados de sua última refeição. Eu acho isso absolutamente incrível, vocês não acham? Ok. Agora avançamos tanto que temos que dispensar o nosso braço e temos que usar somente nossa mão. Estamos quase na articulação de nosso dedo indicador. 380 milhões de anos atrás. A Terra tem árvores. Esta é a aparência que achamos que as florestas ancestrais tinham. O planeta estava bem aquecido. E este é o período que chamamos de período carbonífero. Haviam muitos pântanos por todo o lado. Muitas dessas árvores, quando morriam, caíam dentro dos pântanos e eram compactadas, e após milhões de anos elas se tornariam carvão. E por esse motivo, este era chamado de período carbonífero. O clima era muito quente nessa época. Nesta imagem podemos, na verdade, ver algo que é bem mais emocionante. Tem um animal no solo. Este é um fóssil de um Tiktaalik, encontrado em Nunavut, nos territórios canadenses no extremo norte. Tiktaalik vem da língua Inuit. Os Inuit são os povos indígenas que vivem em Nunavut. E na língua deles, Tiktaalik significa grande peixe de água doce. Os Tiktaalik foram os primeiros animais ou os primeiros peixes que rastejaram para a terra firme e fizeram da terra firme seu lar. Então, eles são muito importantes no nosso passado evolucionário. Ok, 335 milhões de anos atrás, e estamos nesta articulação. A Terra se amontoa.
Então, todos os continentes colidiram uns com os outros e formaram um supercontinente, o supercontinente Pangeia. Agora, supercontinentes geralmente não são muito bons quanto à biodiversidade de vida. Eles são tão grandes que a água evapora sobre o oceano, vem para a Terra como um sistema climático e a água vem como chuva, mas no centro do continente não há chuva o suficiente. Então você tem desertos quentes e imensos. Você só tem um fino cinturão de vida ao redor da costa e um deserto enorme no centro. É melhor você quebrar o seu supercontinente para obter uma melhor biodiversidade. E por falar nisso, essa ainda é a Terra. Então vocês conseguem encontrar onde vocês moram? Conseguem encontrar o Rio aí ou o Brasil? Bem ali. Essa é onde a casa de vocês ficaria. Parece familiar? Acho que não, né? Ok. Agora, com todas estas árvores puxando gases de efeito estufa da atmosfera, a expectativa seria de um outro evento bola de neve na Terra. Mas a Terra havia avançado. 251 milhões de anos atrás, alguns supervulcões no norte da Rússia começaram a expelir enormes quantidades de gases de efeito estufa. Então, o planeta, na verdade, esquentou ao invés de esfriar. E o planeta esquentou tão rapidamente e tão de repente e tão severamente que ocorreu uma extinção em massa. Houveram 5 extinções em massa no passado do nosso planeta, e essa foi de longe a pior. Aproximadamente 96% das espécies marinhas ao redor do planeta foram extintas, e aproximadamente 70% das espécies terrestres foram extintas também. Isso é chamado de a Grande Morte. Agora, extinções em massa são lamentáveis para os organismos que foram extintos, mas elas apresentam oportunidades. Elas permitem que novas espécies evoluam e dominem. 200 milhões de anos atrás, aquele supercontinente que vimos antes começou a se romper. O Oceano Atlântico começou a ser criado. E isso é, de novo, maravilhoso, porque se você tiver um oceano no meio de um supercontinente, você pode conseguir água no interior da maioria destes continentes. Você não tem este imenso deserto no meio do supercontinente, e as espécies têm a chance de se diversificarem. Quando Pangeia existiu, alguns de nossos organismos ancestrais favoritos também existiam. Tínhamos dinossauros. Mas, enquanto os continentes se separavam, os dinossauros tiveram a chance de se diversificarem. Então, 201 milhões de anos atrás, os dinossauros começaram a realmente se diversificarem, e alguns de seus dinossauros favoritos começaram a evoluir. Agora, este dinossauro parece um pouco familiar, não é? Ele parece um pouco com um pássaro. E isso é porque pássaros evoluíram de alguns dinossauros. Este é considerado ser o primeiro de todos os pássaros. Este é um Archaeopteryx, da Alemanha. Se você olhar cuidadosamente, você consegue ver as penas saindo da cauda e das asas. Agora, mesmo que tenha vivido na mesma época que os dinossauros, não era tecnicamente um dinossauro. Para ser um dinossauro, você tinha que viver em terra firme. Se você vive no ar ou na água, você é expulso do clube dos dinossauros. Agora, quando eu tinha a idade de vocês, todos os dinossauros estavam sendo coloridos com cores muito pardas. Eles eram marrom, ou cinza, ou verde. As mesmas cores que uniformes militares de hoje em dia. E isto era porque todos pensavam que os dinossauros apenas queriam se misturar com os seus arredores, ou porque eles queriam caçar e não serem vistos, ou para que eles pudessem comer e não serem vistos por seus predadores. Mas então percebemos que animais hoje algumas vezes possuem cores bem brilhantes, e nem todos os animais se importam com se misturar. Alguns animais querem ser de cores brilhantes para que possam atrair seus parceiros. Outros animais querem cores como um aviso de que eles são venenosos. Então,
Hoje, somos mais criativos em como colorimos nossos dinossauros. Não sabemos, na verdade, quais cores a maioria dos animais ancestrais eram. Só temos que fazer uma boa suposição. Eu acho que esse dinossauro parece estar se preparando para o famoso carnaval de vocês. E esse aqui é o esqueleto desse mesmo animal, que na verdade está em nosso museu. Ele é um hadrossauro. Foi encontrado na província vizinha de Alberta, na década de 1920, e foi montado na capital do meu país, Ottawa, na década de 1950. E então chegou aqui nesse museu na década de 1970. Na verdade, tivemos que trazê-lo aqui de caminhão. Mas a vida não estava só na terra firme. Estava no mar também. Aqui está um amonite, o ancestral de polvos e lulas. A maioria dos amonites tem essa forma espiral, mas eles vieram também em muitas formas e tamanhos diferentes. Aqui está um amonite bem maluco, da ilha de Hornby, aqui na Colômbia Britânica. Como você pode ver, ele começa com a espiral na forma tradicional e aí lança essa forma de clipe ou de trombone, e os tentáculos sairiam por aqui. É assim que achamos que era a sua aparência. Aqui está uma concha de amonite em nossa galeria, que foi recristalizada na joia mais rara da Terra. Essa concha de amonite se tornou um amolite. Amolite é mais raro que diamantes, ou rubis, ou safiras, ou esmeraldas, e na verdade só é encontrado aqui no oeste do Canadá. Então, somos muito sortudos por ter este espécime do tamanho de um prato de jantar. Ok, agora chegamos à última articulação de nosso dedo do meio, 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros são extintos. Frequentemente, pensamos nos dinossauros como sendo as coisas mais antigas da Terra, mas olhem a distância que percorremos, fomos do nosso pescoço até a última articulação em nosso dedo mais longo, 66 milhões de anos atrás. Um asteroide gigante caiu perto da costa do México. E caiu com tanta força, com tanta energia, que enviou ondas de choque através da atmosfera. Ao redor do planeta, todas as florestas foram incineradas. Houve uma nuvem de cinzas que preencheu a atmosfera e foi tão grossa e intensa que ficou gravada no registro geológico. Essa linha fina foi de fato produzida por aquele impacto. Ela é feita de cinzas daquele impacto. E é encontrada ao redor do mundo inteiro, o que é bem doido. Tudo abaixo disso, toda essa rocha, foi feita quando os dinossauros ainda estavam por aí. E tudo acima foi estabelecido após a extinção dos dinossauros. Agora, novamente, extinções em massa são lamentáveis para as criaturas que são extintas, mas elas permitem novas oportunidades. Mamíferos que existiram por milhões e milhões de anos com os dinossauros, mas porque os dinossauros eram o grupo dominante de animais, mantiveram os mamíferos em nichos muito pequenos. Os mamíferos tinham que se contentar em serem bem pequenininhos. Mas após a extinção dos dinossauros, os mamíferos foram capazes de se diversificar. Se diversificaram em criaturas como esse mamute, que é do Museu Real da Colômbia Britânica, ou nós mesmos. Nós não estaríamos por aí se os dinossauros ainda estivessem por aí. Entre 5 e 7 milhões de anos atrás, humanos começaram a evoluir. Então, estamos agora bem na pequena linha branca da sua unha, no seu dedo do meio. Agora, há algum debate sobre o que qualifica um humano moderno. Nós temos muitos ancestrais e muitos de nossos ancestrais, na realidade, também foram extintos. Nós somos, na verdade, os últimos dos homos. Esta é uma de nossas ancestrais e o nome dela é Lucy, da África. Esse é o tamanho do crânio dela, então ela era muito, muito pequena. Agora, isto nos traz para hoje, mas Terra. Esta é a Terra hoje, mas como temos visto, a Terra mudou bastante em seu passado e vai continuar a mudar. Na verdade, está mudando neste momento. Eu disse que houveram 5 extinções em massa em nosso passado. Muitas pessoas dizem que estamos atravessando uma 6ª extinção em massa hoje em dia. Pode ser que tenhamos que encontrar um novo lar.
Então, astrônomos estão muito interessados em identificar planetas que possam abrigar vida, seja para nós ou possivelmente como um indicador de onde outras vidas existem na galáxia. Uma das coisas para as quais eles olham é o quão perto um planeta está de sua estrela. Se um planeta estiver perto demais, será muito quente para a vida existir. A água dos oceanos simplesmente ferveria. Se um planeta estiver muito longe de sua estrela, seria frio demais. Seria um planeta bola de neve. E você pode ter até um planeta bola de neve com vida por um tempo pequeno, mas é bem difícil sustentar a vida por bilhões e bilhões de anos se estiver muito longe. Então, um planeta tem que estar na distância certa de uma estrela, que é chamada de zona Goldilocks. Acreditamos que encontramos um bom número de planetas na zona Goldilocks. Um dos melhores candidatos a conter vida é o Kepler 452b. Está na distância certa de uma estrela e é do tamanho certo, mas, como vivemos hoje, existem muitos e muitos fatores envolvidos em tornar um planeta habitável. Ainda há somente uma minúscula chance de que Kepler 452b possa abrigar a vida. Então, é muito importante que cuidemos bem de nosso planeta, que de fato abriga a vida, certo? Porque vimos o quão complicado é fazer um planeta que possa abrigar a vida. Ok, este é o final da apresentação. Alguém tem perguntas para mim?